É um prazer muito grande voltar a me encontrar com todos vocês nesse canal. O canal do conhecimento que fala de história, misticismo, tecnologia e curiosidades. Olha, eu insisto que vocês se inscrevam, dê seu like, comente o vídeo. Eu responderei a todos com o maior prazer. E é importante que você também compartilhe o vídeo com seus amigos, em seus grupos. Isso só vai fazer o canal se desenvolver e crescer cada vez mais. Desta vez eu demorei um pouco mais para publicar a parte 3, mas eu não estava em casa, além de uma preparação maior que se fez necessário com as fotos dos deuses para apresentar um trabalho de qualidade para vocês. Daí a demora. O importante é que estamos aqui para dar continuidade à série Os Faraós e seus Mistérios, desta vez com o Panteão dos Deuses, seus cultos e seus mitos. Eu quero antes comentar uma coisa que sempre atormentou os egiptólogos, que são as maldições da múmia, tão comentadas, temidas e protagonizadas em filmes. A maldição do faraó, ou maldição da múmia de Tutankhamon, é uma crença que de qualquer pessoa que violasse a múmia do faraó estaria sujeito a sofrer uma maldição, pela qual a vítima morreria em breve. A crença era de que em todas as tumbas haviam advertências escritas nas paredes, alertando para aqueles que soubessem ler, não entrassem. Há casos de maldições que apareceram no interior ou na fachada da tumba, como na mastaba de Kentika e Keki, da sexta dinastia em Saqqara. A ideia que se tem é de que foram dirigidas aos sacerdotes de Ka para proteger a múmia de prováveis saqueadores. Mas o que mais empolgou a mídia foi a maldição associada à múmia de Tutankhamon, já no século XX. Vocês estão vendo aí a máscara mortuária de Tutankhamon. O arqueólogo Howard Carter e seu patrocinador, o aristocrata Lord Carnarvon, foram responsáveis por essa grande descoberta ocorrida em novembro de 1922, e a Câmara Funerária foi aberta de forma oficial no dia 16 de fevereiro de 1923, diante das autoridades egípcias. Era a última temporada financiada por Carnarvon, esse que aí está. Assim, 3 dias depois de ter se iniciado as escavações, Carter encontrou os degraus de uma escada que aparentemente deveriam levá-lo à tumba do rei Tut, como era chamado. Imediatamente informou a Carnarvon que já estava de ida ao Egito. Eu faço aqui um parênteses. Ao abrir a tumba, ele encontrou um óstraco com a maldição escrita: a morte vai atacar com seu tridente aqueles que perturbarem o repouso do faraó. Segundo Patricia Lutton, que é a neta de Carnarvon, Carter vivia sozinho, palavras dela, e para lhe fazer companhia tinha comprado um canário. E logo depois de ter encontrado a tumba, foi à sua casa e encontrou com um dos seus empregados, que vinha correndo em sua direção com um punhado de penas amarelas em suas mãos, dizendo: meu senhor, ouvi um barulho, e quando vi, uma naja estava comendo o canário. Isso é um mau presságio? Isso é azar. Carter disse: não seja tolo, apenas assegure-se de que a naja não esteja mais dentro de casa. É aviso da maldição? Em 26 de novembro de 1922, encontraram segunda entrada, toda de ouro. Não havia mais dúvida, era do rei Tut. Havia marcas de arrombamento. 2 bandos já haviam sido pegos em flagrante e tiveram suas cabeças cortadas. Seria a maldição? Carnarvon era o financiador da expedição e cortou-se acidentalmente ao fazer a barba com uma navalha.
Corte esse próximo a uma picada de mosquito. Mais tarde, Carter foi informado que Carnarvon piorara com a infecção do corte, vindo a falecer. Mais uma vez, sua neta conta. No momento em que ele morreu, toda a luz do Cairo se apagou, e naquela época todos os serviços públicos do Cairo eram administrados pelo exército britânico, e não havia meios de religarem a energia. Não encontraram nenhum motivo para a energia ter acabado. 20 minutos depois, a energia foi restaurada. A pequena Fox Terry de Carnarvon, Suzy, estava dormindo em sua cesta no quarto de sua governanta, no castelo de Carnarvon, na Inglaterra. E no mesmo momento em que Carnarvon morreu, Suzy sentou-se em sua cesta, uivou e morreu. Seria um aviso da maldição? Estavam em expedição pelo Egito Shahriel e seu marido, Carrie Manson, e depois de entrarem na tumba acompanhados de um guia, Shahriel passou a mão nas tintas da parede da tumba para conhecer a textura da mesma, sendo seriamente advertido pelo guia. Dias depois, Shahriel, de 38 anos, apareceu com muita febre e muita tosse, vindo a falecer. Seria a maldição? Claro que não. Ocorre que nas paredes das tumbas existem fungos chamados de Aspergillus niger, que atacam os pulmões, levando as vítimas à morte, principalmente quando estão com seus sistemas imunológicos debilitados. E ela era convalescente de um câncer. Mais tarde, foram levantadas hipóteses de várias mortes que ocorreram de pessoas que tinham participado ou teriam ajudado na abertura da tumba e também tiveram o mesmo problema. Por via das dúvidas, fica para todos a advertência que a morte vai atacar com seu tridente aqueles que perturbarem o repouso do faraó. Assim estava escrito na tumba de Tutankhamon. Segundo os egiptólogos, a maldição foi lançada por Anubis, o chacal, guardião dos mortos. Esclarecidas as maldições, que nada mais eram que as invencionices para desencorajar possíveis saqueadores de tumbas, que até hoje existem, segundo Mark Nelson, essa foi uma invenção de Carter para evitar que invadissem a tumba e tivessem acesso aos tesouros como esses que vocês estão vendo aí nessa foto, que é um vaso de alabastro. Agora, está na hora de iniciarmos a nossa viagem ao Panteão dos Deuses. Os deuses e deusas são tantos que prefiro usar a ordem alfabética para não cometer erros de importância com qualquer um deles. Todos os deuses e deusas aqui mencionados fazem parte do panteão dos deuses. Entretanto, alguns se destacavam em importância, seja pelas ações, seja pelos cultos que se espalhavam pelo Egito. Vamos iniciar com Anubis. Anubis tem uma importância capital, pois estava associado ao mundo dos mortos. Cabia a Anubis acompanhar o defunto até a presença de Osíris, e, para tanto, teria que atravessar um rio de perigos, todos querendo se apossar do mesmo. Porém, Anubis estava ali para garantir a sua viagem. Depois de passar pela turbulência da travessia e subir a grande pirâmide, ele estaria na sala de julgamento, diante de Osíris, juiz e soberano do mundo dos mortos. Thoth, deus da sabedoria e da escrita, responsável por registrar
todo julgamento, e Maat, deusa da justiça e da verdade, para procederem à pesagem de seu coração. E aí Anubis não tinha mais influência, era somente aguardar o resultado. Essa foto que vocês veem é uma foto do julgamento. O coração do defunto era colocado na balança e dependia da confissão do morto, porque, como o coração não mente, no outro lado estaria Maat. Caso a balança ficasse em equilíbrio, as portas da eternidade lhe seriam abertas e Anubis retornaria para receber outros mortos. Caso contrário, o defunto seria devorado pelo monstro Amit, auxiliar de Anubis, chamada a Devoradora, um leão com cabeça de crocodilo e a parte traseira de hipopótamo. Como vocês veem, ela está aí representada logo abaixo. Anubis se apresentava com cabeça de lobo ou chacal e corpo de homem. Estava sempre com um cetro de ouro, o as, quando não estava pesando o coração de algum morto. A cor era preta, sinal de renascimento e não de luto. Na outra mão, a cruz da vida, Ankh, e nos pulsos, braceletes. Responsável pelo embalsamamento de Osíris quando foi esquartejado. Casado com a deusa Anput, com quem teve uma filha, a deusa Quebec. Não se faziam festas para Anubis. Ele era sempre reverenciado durante o embalsamamento e nas necrópolis. Era o psicopompo, condutor de almas. O próximo é Amon, considerado um demiurgo, ou seja, sem pai nem mãe. Sendo assim, surgiu do nada. Seu nome foi associado a outros deuses, como Amon-Min e Amon-Ra, sendo Amon-Ra o mais importante, considerado o criador da terra, do mar, do calor e da umidade. Como não tinha família, lhe atribuíram uma esposa e irmã, que veio a ser Mut, que gerou um filho chamado Khonsu, o deus lunar, o que afasta os maus espíritos. O seu nome significa ocultar, portanto era considerado um deus invisível. Seu aspecto mais marcante era o gorro que trazia na cabeça, que era um chapéu cilíndrico, que se alargava na cabeça em direção à parte superior. Duas longas penas são fixadas, e nas costas o caimento de um lenço muito comum na época. Suas cores eram o vermelho e o azul. As festas eram grandiosas, e em todo o Egito se faziam festas e cultos a Amon. A principal festa era de Opet, quando Amon visitava o seu harém e depois os templos funerários dos faraós e as necrópolis do povo. Os templos célebres eram Karnak e o de Luxor, como vocês veem em Tebas. Vale ressaltar que o clero de Amon era poderoso, a ponto de ameaçar o poder político do faraó. A chegada de sacerdotes que acumulavam funções religiosas e militares acabou por minar a autoridade do faraó, pois os oráculos intervinham nas decisões políticas e do Estado, e tudo em nome de Amon. A seguir temos Anur, ou Inerte. Embora participe deste seleto grupo, não encontramos nada expressivo a respeito dele. Era considerado o deus da guerra. Suas festas eram locais, porém sem informações precisas. O que se sabe é que era adorado em Tinis, em Serenitos, em Lipidontópolis, em Jebel el-Sílsila e na Núbia. Talvez por isso pouco se saiba. Agora temos uma história muito curiosa. A história do próximo deus é Apis. Este deus está personificado na figura de um touro. Ele não era imortal. E uma vez chegada a morte deste touro, levavam muito tempo para encontrar um outro touro que tivesse todas as características divinas. Encontrar esse touro era dificílimo, pois deveria ter uma pelagem preta com um sinal triangular branco na testa, uma marca em forma de águia nas costas
e outra de escaravelho sobre a língua, e os pelos da cauda seriam duplos. Os sacerdotes de Ptah procuravam por todo o país deste exemplar. Este touro tinha um verdadeiro harém de vacas, só dele. Seu aspecto era de um touro. Mais tarde, foi representado por um homem com cabeça de touro. Possuía um disco solar entre os dois chifres. Seus elementos eram a terra, a água e o fogo. Suas cores, o preto e o branco, próprias de um touro sagrado. Somente na 30ª dinastia foi construído um templo para Apis. Até então, ele era mantido no templo de Ptah, onde gozava de todas as regalias. Depois de sua morte, ele era embalsamado e levado para a necrópole, que se chamava Serapeu, onde foram encontradas várias múmias de Apis. Suas festas tinham por objetivo fertilizar a terra, e havia grande ostentação sob o olhar do faraó. Não se deve matar o boi e o touro, assim como os demais animais sagrados. Comer um boi era considerado sacrilégio. Porém, o rei persa Cambises II assassinou um touro Apis e o comeu, desrespeitando a religião egípcia, e enquanto comia, dizia em voz alta: "Vede como comemos os deuses dos egípcios." A próxima é Bastet. É uma deusa realmente também muito especial. Era o oposto de Sekhmet, que era o olho de Ra, mas tornou-se uma gata tranquila e meiga. Contam as escrituras que Ra estava aborrecido com os homens que estavam disputando o poder de Ra. Então ele reuniu o conselho e perguntou: "O que vocês fariam no meu lugar?" A sugestão foi a punição dos homens, mas para isso deveria baixar o olho de Ra. Assim foi feito com Sekhmet, uma leoa que arrasou com os homens na terra, porém sob o olhar entristecido de Ra, até que ele resolveu transformar 700 cântaros de cerveja e derramá-los pelo campo. Desta forma, a leoa se aquietou, deixando os homens em paz e se deliciando com aquele manjar. Embriagada pela cerveja, ela não tinha mais condições de continuar com a matança e tornou doce como uma gata para junto de Ra, convertendo-se em Bastet. Eu acho uma história muito curiosa e interessante, digna de ser comentada. Sua aparência era de uma mulher em pé com cabeça de gato. Usava um vestido listrado ou estampado e sem alços. Na mão esquerda, um escudo pequeno enfeitado com a cabeça de Sekhmet, e na direita, um cisto, instrumento musical ligado ao rito do nascimento. No braço, uma pequena cesta pendurada. O animal sagrado era a gata, que também era embalsamada. Os cultos eram através de estátuas de bronze da gata. Haviam várias necrópolis de gatas. Seu templo foi em Bubastis, de Mênfis, perto de Mênfis, e foi-lhe atribuída a função de protetora do lar pelas mulheres, dada a sua apaziguada aparência amável e feliz. O próximo deus é muito interessante. Bes tinha uma aparência de um anão deformado, pernas torcidas, rosto bochechudo e barbudo, parecida com a juba de um leão. Seus atributos divinos eram uma espécie de cocar, um cinto de serpentes e ocasionalmente usava algum instrumento como harpa ou tamboril. Nenhum animal sagrado lhe foi atribuído. No máximo é acompanhado por um macaco ou um leão. Era festejado quando associado a outra deusa, como Hathor. Não se tem conhecimento de nenhum templo, exceto em Abidos, no templo funerário de Set I, onde havia um espaço onde as pessoas colocavam os seus pedidos. Era mantido nos lares por ser considerado protetor do sono. Havia no interior das casas cadeiras, cabeceiras com suas esfinges, e os lares eram lugares do seu culto. Não tinha nenhum sacerdote e estava sempre associado à alegria contagiante, à dança, à embriaguez
e o seu objetivo era a diversão. Geb era um deus que estava associado à criação do mundo. Era um deus próximo dos homens, afetuoso, ambicioso e às vezes motivo de vergonha. Casou-se com Nut, sua irmã, dos quais nasceram 5 filhos, entre eles Osíris e Ísis, daí a sua importância, e uma vez que tiveram forte participação na mitologia egípcia. Seu nome significa terra. Carrega a cruz Ankh e o cetro Uas, quando não está com as coroas do Baixo ou do Alto Egito. E ele aparece com um ganso, animal que dá forma ao hieroglifo de seu nome. Suas festas são poucas. A mais importante é a de lavrar a terra, que é celebrada nos últimos dias de outubro e novembro. Não existe um local propriamente dito para o culto de Geb. Api. Api é um outro deus cujo nome significa a onda nutritiva. Tinha a aparência de um homem barrigudo com os seios caídos. A ele não lhe dedicavam nenhuma festa, apenas era venerado no ano novo, com a chegada das enchentes, e na época da seca, objeto de inúmeras preces. Não possuía nenhum lugar de culto, estava presente em todos os templos, e os nilômetros, que eram poços usados para medir o nível das cheias, era dedicado a ele. Portanto, pelo que percebemos, estava ligado à fertilidade do Nilo. Ramarquis. Ramarquis era enigmático. Tinha vários nomes. Homarket, que significava Horus no horizonte, e Sheseankh, que significava imagem vivente. Tinha várias aparências. Um homem com cabeça de falcão, ou de leão, ou de um carneiro, ou com cabeça de leão, ou falcão, ou ainda uma esfinge. Seus atributos divinos são Uraeus, por estar associado a Ra, Anemes, que é o enfeite na cabeça, do qual falamos no vídeo anterior, e mostramos como símbolo real a barba de cerimônia pela relação com o faraó e a deusa Ma'at, pelo fato da esfinge Ramarquis também representar a verdade e o equilíbrio. Não lhe dedicavam festas nem templos. Ramarquis foi cultuado no Planalto de Gizé, ao lado de sua monumental imagem, como também nos templos de Heliópolis, dedicados a Ra. Hathor é o nome da deusa, que significa mansão de Horus. Sua aparência é de uma mulher com 2 chifres em volta de um disco solar na cabeça. Seus atributos divinos são o Menat, evocação do princípio da fertilidade feminina, a cruz da vida Ankh, o cetro Uas e o sistro musical compartilhado com Ísis. Suas festas estão ligadas à fertilidade, assim como a festa da criança no berço, compartilhada com Ísis. Seu principal lugar de culto foi Dendera, mas também foi adorada em Sais, Hermópolis, Esna, Mênfis e outras cidades do Egito. Heket, não encontramos o significado de seu nome, e pouco se sabe a respeito dela. Seu atributo é a cruz da vida Ankh, que carrega uma em cada mão. Suas cores, o verde e o amarelo, lembrando a maioridade dos anfíbios, animais que lhe são associados, inclusive a origem nos primórdios da criação. Era em Hermópolis que se realizava uma grande festa para ela e também venerada especialmente durante as inundações. Seu lugar de culto foi Herur, em Apolinópolis, Parva, Hermópolis e Ábidos, nesta relacionada a Osíris. O próximo deus é Horus, deus dos céus e dos vivos, muito embora sua conexão tenha ocorrido após a morte de Osíris. Horus era filho de Osíris e de Ísis. Sua aparência era de um homem com cabeça de falcão, e os olhos representavam o sol e a lua. Matou Sete, tanto por vingança pela morte do pai, e Osíris,
pela disputa do comando do Egito. O olho que Horus feriu, que foi o olho esquerdo, na luta com Sete, é o olho da lua, e o outro é o olho do sol. Esta é uma explicação dos egípcios para as fases da lua, que seria o olho ferido de Horus. Carrega em suas mãos as chaves da vida, da morte e da fertilidade. Adorado em quase todo o Egito, principalmente em Hierocómpolis e Edfu. Agora vamos falar da deusa mais importante do Egito, Ísis. Seu nome significa trono. Ísis é representada por uma mulher com um vestido arcaico e em sua cabeça podemos observar os restos de um abutre e o hieróglifo Aset, em forma de trono, de onde se levantam chifres que envolvem o disco solar. Às vezes, carrega um cistro ou um cetro, decorado com uma flor de papiro. A festa da criança no berço é comemorada juntamente com a deusa Hathor. Há uma festa em outubro e novembro em que a estátua de Ísis se encontra com a estátua de Osíris em os seus templos. Seus templos foram espalhados por todo o Egito, sendo o mais famoso o de Filas. Sua história é muito interessante. Ísis havia se casado com seu irmão Osíris, que foi assassinado por seu irmão Sete, por ciúmes. Jogando seu caixão no rio, as carpideiras o encontraram e esconderam o caixão, porque sabiam que Ísis o estava procurando. Porém, Sete descobriu o esconderijo e esquartejou seu corpo em 14 pedaços, espalhando-o pelo Egito. Ísis se manteve fiel e, ajudada por sua irmã Néftis, prosseguiu sua busca, recolhendo os pedaços de Osíris. Reunidos, ela os embalsamou e deitou-se com ele, com quem gerou seu filho Horus, situação que ela mesma profetizara durante a sua busca. É uma história e tanto, para não se deixar passar. Osíris tornou-se o soberano do outro mundo e Horus reinou no Egito, sendo um dos deuses mais venerados do Egito. Knum é um deus cujo nome significa unir-se com. Pouco se sabe a seu respeito. Eram-lhe dedicadas inúmeras festas locais, principalmente na cerimônia de coroação e jubileu do faraó. O deus lhe lavava os pés a fim de purificá-los. Seus templos estão por todo o país, principalmente nas cidades do Alto Egito. Vamos falar agora de uma deusa muito importante, Maat, outra das divindades importantes do Egito e até hoje cultuada por algumas filosofias. Seu nome significa verdade, justiça e ordem humana e divina. O fonema Maat também designa a base dos tronos divino e faraônico, que nos recordam que a ordem, a justiça e a verdade são o fundamento absoluto da realeza, tanto na terra quanto no céu. Sua aparência é de uma mulher pequena, sentada com um vestido justo e com uma pena na cabeça. Seu atributo divino é a pena de avestruz na cabeça, que compartilha com Deus Shu. Não se sabe de nenhuma festa que lhe tenha sido oferecida, por ser a encarnação da oferenda suprema, que é a verdade. Maat é adorada em toda parte e até hoje. Néftis é uma outra deusa cujo nome significa Senhora da Casa ou Senhora do Castelo, irmã de Ísis e de Osíris. Daí a sua importância, principalmente na ajuda que deu a Ísis na reconstrução de Osíris. Em algumas situações assume a forma de um gavião, porém a mais frequente é de uma mulher com asas de gavião nos braços, principalmente em cerimônias fúnebres, e sempre ao lado de seu irmão e amante Osíris. São duas as festas que lhe são atribuídas. A festa do coração de Néftis se alegra e outra nem tanto alegre, que chamam de o Dia do Pranto de Ísis e Néftis, todas celebradas na mesma época, fevereiro e março. Não tinha nenhum título,
de um templo exclusivo. Estava sempre associado com sua irmã e seu irmão e marido Set. Neit é outra deusa cujo nome significa inundação. É a divindade mais antiga da cultura egípcia. Era adorada em seu castelo em Sais e em outros templos em Mênfis, Fayum e Esna. A próxima deusa é Nut, pertencente a uma linhagem ilustre, pois era neta de Ra. Seu nome significa céu. Sua aparência era de um arco, como se vê em várias pinturas, com as mãos e os pés no chão, desenhando com seu corpo uma abóbada celeste. Quando representada de pé, nunca sentada, mas nua e o corpo coberto de estrelas. Nenhuma festa lhe era dedicada. Apenas em Heliópolis possui um santuário que lhe foi dedicado exclusivamente. Vamos falar agora dele, Osíris. Seu nome significa sede do olho do sol ou o olho poderoso. Seus atributos divinos são o cetro Recat, o açoite ritual, ou Nekaka, ou Flagellum, ou ainda enxota-moscas, já comentado no vídeo anterior. A coroa Atef, enfeitada com penas, e o colar Usek. As grandes festas oferecidas a Osíris são durante os meses de outubro e novembro, entre a estiagem do Nilo e os primeiros plantios. Era cultuada em Busíris, Abidos, Osirion, além de Mênfis, Heliópolis, Sais e Biget. Vale ressaltar que em cada tumba havia um santuário dedicado a Osíris. Uma vez que, tendo renascido, todos os homens se tornam Osíris. Osíris, antes de ser esquartejado pelo irmão, era considerado o deus da terra e das forças vegetais. Mas depois de reconstruído por Osíris, ele tornou-se o deus dos mortos, senhor das necrópolis e o deus do além. Wadjit, ela tem uma aparência repugnante. Era de uma naja. Seu nome significava papiro. Se apresenta como uma serpente enroscada num cesto ou uma mulher com cabeça de serpente. Poderia também surgir com uma cabeça de leoa, tal qual Sekhmet, e por último, na forma de um falcão fêmea. Era celebrada durante a coroação e também em festas populares, que marcavam o início na inundação. Ressalte que a serpente era vista como a protetora do faraó. Ptah, seu nome significa o Criador, inventor de imagens. É um dos poucos deuses que possui a barba ondulada. Exibe um colar Uzek com um contrapeso em forma de lótus pendurado em sua nuca. Usa também um cetro que combina 3 atributos: o signo Uas, que é o poder, a cruz da vida Ankh e o pilar Adjed, que é a estabilidade. Ptah é celebrado em várias festas de Mênfis e na coroação do faraó. Seu culto foi difundido por todo o Egito, porém, somente onde houvesse atividade artesanal é que ele estava mais presente. Ra é o Deus que está na origem de tudo, Senhor do infinito, Criador do céu e da terra, o primeiro a chegar antes de qualquer coisa, o Criador de si mesmo. Seus atributos divinos são os cetros Uas, signo de força e de potência, o disco solar envolto pelo Uraeus, e traz consigo os emblemas: o pilar Adjed, da estabilidade, o obelisco que evoca a primeira terra sobre a qual brilhou o sol da criação. Suas festas são no início do ano e nos sextos e sétimos dias de cada mês, e também quando se festeja algum deus que o incorpore. Todos os templos estão em Abu Ghurab, Abu Simbel e principalmente em Heliópolis, onde se cultuava prioritariamente. Sekhmet, conhecida como a Poderosa, a chama de Ra. Por isso os egípcios buscavam sua proteção.
pertencia às deusas leoas. Sua representação é de uma mulher com cabeça de leoa, usando o disco solar e Uraeus, e às vezes com a aparência de uma gata, como vimos como Bastet. O Uraeus que tem na cabeça lembra que ela é o olho de Ra. Sekhmet está associada a todas as festas em Mênfis e Tebas, e em Esna era celebrada como Sekhmet apaziguada. Seshat, sou aquela que dirige os escritos, ou ainda a escriba, aquela que escreve. É o significado de seu nome e é o feminino de Tot. Compartilha com Tot o cálamo e a paleta de escriba. Seshat desempenha um papel muito importante nas coroações e seu aniversário era muito festejado com a deusa Mefdet. Normalmente, ela morava nos templos de outras divindades, porém, tinha seus sacerdotes e, assim como Tot, era celebrada em Heliópolis e Tebas. Set era um deus com faces opostas: protetor, destruidor, benfeitor, malfeitor. Seu nome pode significar o das fitas ou do sul, porém muitas vezes era chamado de o bêbado ou o covarde. A cidade de Fayum foi consagrada a ele, mas também tinha um importante santuário em Semenu, Tebas. Sokar. Sokar é um deus funerário. Pode ser chamado de Seker ou Socares. O animal que lhe foi atribuído foi o falcão, a quem lhe ofereciam sacrifícios. Sua festa acontecia a cada 6 anos, e no mesmo mês se comemorava outra festa relacionada à renovação de sua imagem fúnebre. Era cultuado em todo o Egito, principalmente em Mênfis, padroeiro das necrópolis e reverenciado em todos os lugares funerários, sendo eles reais ou populares. Tauereg é de aparência plácida e reconfortante. Era a deusa hipopótamo. Seu nome significava a grande. Seu aspecto era de um hipopótamo fêmea, barriguda e seios caídos pela amamentação. Patas traseiras de leoa e cauda de crocodilo. Seus atributos divinos era a cruz da vida, Ankh, e o Mená, símbolo do princípio feminino. E, acima de tudo, o símbolo As, o hieróglifo que significa proteção. Apesar de ser um hipopótamo fêmea, não ser um animal sagrado, lhe foi atribuído de forma bem natural. Seu elemento era a água, além de ser o meio em que vive o hipopótamo, e estava associada ao parto. Era protetora do lar e da maternidade, e reverenciada por todas as famílias, sendo dedicada uma festa oficial na cidade de Jebel el-Silsila. Chegamos ao final, e o próximo deus a ser comentado é o deus da escrita, da lua e da ciência, Tot. Seu nome significa aquele que sabe, ou mensageiro. Sua aparência é a de um homem com cabeça de ibis, ou ainda com a aparência de um babuíno. Como mestre do templo, cuida da Siepaldra, relógio de água. A foto nos mostra o relógio de água de Atenas. Foi a forma mais antiga de medida do tempo. Não encontrei nenhuma foto de relógio de água da época dos egípcios. Mas continuando, Tot dá nome ao primeiro mês do ano, quando são celebradas festas em sua homenagem por todo o Egito. Seu principal lugar de culto era Cumno. Tot também era adorado em Mênfis, Heliópolis e Tebas, além de outros países como a Núbia. Assim concluímos nosso comentário sobre os deuses que pertencem ao panteão. Porém, eu quero acrescentar que destes eram os mais importantes: Osíris, Ísis, Anubis, e eu acrescentaria Tot e Maat.
todos ligados ao julgamento dos defuntos, que pretendiam continuar o seu caminho pela eternidade. Eu espero ter transmitido alguma coisa sobre a mitologia egípcia e que tenham gostado. Se curtiram, deixem os seus comentários, seu like, principalmente a sua inscrição no canal. No próximo vídeo nós vamos tratar de um assunto bem atual. Embora eu não tivesse a preferência por ele, mas é a pandemia. E para isso vamos fazer uma viagem pelo mundo para conhecer as pandemias que marcaram a humanidade. Nesse trabalho falaremos da pandemia do mundo antigo, na era medieval, até os dias de hoje. E assim, agradeço a todos a presença e até mais.